estar ali, fazer o 2-0 e com esse placar, né, o Goiás estaria dentro do G4, né, em relação ao saldo de gols, que é algo que vai muito do ego, né, do torcedor. É claro, quem que não quer estar no G4 agora na Série B, né? O Goiás ele tem um saldo de gol de 2, enquanto o Coritiba tem um saldo de 3, muito por conta da vitória, né? Essa rodada teve um pouquinho mais de placares elásticos, foram só 2, né, para você ver o tanto que é equilibrado a Série B. Coritiba fez 2 no Operário, poderia ter feito mais. O Avaí fez 3 no América, um jogo louco, né? Esse jogo poderia ter terminado 4-3, 5-4, tranquilamente para qualquer um. Na Série B até agora, a gente não tem goleada, né? Se a gente pegar, por exemplo, um time que fez mais do que a diferença de 2 gols, né? Então um placar de 3-0 ou 4-1, ele só aconteceu a primeira vez na terceira rodada, que foi a vitória do Criciúma por 4-0 contra o Atlético. Na quarta rodada, a gente não teve nenhum jogo com uma diferença de 3 gols. E na quinta, também apenas um, né, que foi o do Avaí contra o América. Então, assim, somente 2 placares em 50 jogos até agora da Série B, eles terminaram com a vantagem de mais de 3 gols. Com mais de 2 gols de diferença, olha o tanto que a Série B ela é maluca. Só teve um na primeira rodada, 2 gols de diferença, vitórias. Vamos lá. Na segunda rodada teve mais um. Na terceira rodada abriu mais um pouquinho. Teve da Chapecoense, teve do Criciúma e teve da Ferroviária e do América. 6. Na quarta rodada teve do Vila, do Atlético. 8. Do Avaí, 9. E agora, na quinta rodada, vitória do Coritiba e do América. 11. Tá? Ou seja, de 50 jogos disputados, apenas 11 tiveram uma diferença de 2 ou mais gols. E esse mais gols só aconteceu 2 vezes, que foi uma diferença de 3. Então, assim, é uma Série B que cada golzinho, ele basicamente ele vai te dar um ponto. É muito difícil um time que fez gol nessa Série B e perdeu o jogo. Eu vou até trazer esse levantamento aqui para vocês. Ó. Na primeira rodada, de 2-1, teve só um resultado. O Atlético marcou 2 e perdeu também. Na segunda, o Criciúma fez, o Chapecoense também, e o Operário, né? Fez um gol e perdeu. O Atlético também. Até agora 5. Na terceira rodada, o Atlético fez um gol e perdeu, 6. O Amazonas também fez um gol e perdeu, 7. Quem mais? 7. Na quarta rodada, todo mundo que fez um gol pontuou. Na quinta rodada, o Atlético Paranaense também fez um e perdeu, 8. O Volta Redonda igual 9. Só, ou seja, de 50 jogos, apenas 9 que um time marcou um gol, ele não perdeu, ele deixou de pontuar, ou seja, um gol na Série B, matematicamente falando, eu não sou muito bom nessa questão de porcentagem, mas dá para dizer aí que quase que você fazendo um gol, a chance de pontuar é mais de 40%. É uma estatística muito interessante. E aí mostra também que o seu sistema defensivo precisa ser muito alinhado. O Goiás deu um vacilo danado contra o Vila Nova no jogo em casa, né? Era um jogo que você fazendo 2 gols era para vencer. Enfim, a Série B ela tá muito equilibrada. Agora eu comento mais com vocês sobre isso. Até fazendo aqui já, pegando esse gancho, né, em termos de Série B, números e tudo mais, já leio os comentários de vocês. Segundo o site, o portal UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, vamos para as probabilidades antes do começo da rodada. Pelo que eu vi aqui, foi antes do início desta quinta rodada da Série B. O Goiás ele aparecia apenas na 10ª colocação, com 24% de chances de subir. Claro, todo mundo ali empatadinho, né? Muito próximo, o Atlético, o América, o Novo Horizontino. Os 4 favoritos antes do início da rodada, o Cuiabá, o Avaí, o CRB, o Coritiba e o Vila Nova. Em termos de classificação, se a gente pegar a tabela da Série B exatamente nesse momento, a gente tem uma classificação muito semelhante, também com essas equipes lá na frente. Eu vi alguns debates, enfim, nas rádios, etc., às vezes puxando mais para o fato do Vila Nova, né, uma chance de subir, do que propriamente para o Goiás. Assim, gente, sem clubismo, tá? Eu vou falar a minha opinião baseada no que eu vejo do futebol até agora. O time do Vila é uma equipe organizada, não tem diferencial, assim como nenhum time dessa Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que eu acredito que vai lutar, que vai estar ali próximo, e é o que qualquer time tem que fazer agora, é se credenciar, é estar próximo, é uma hora você está dentro, outra hora você está fora.
O máximo de recorte para o Goiás, agora puxando para o nosso lado, é estar ali na 9ª, 10ª colocação, agora nesse comecinho, que com 3 pontos a mais você já está dentro do G4. Ok, mas eu não vejo um favoritismo no Vila Nova. Até se a gente vê, por exemplo, em termos de números, o Vila teria uma chance aqui maior, né, de 31% de acesso, o Goiás com 24% e o Atlético com 12%. O Atlético ainda não engatou na temporada. Assistindo os jogos do rival nessa Série B, parece muito aquele time ainda do Campeonato Goiano, sem alma, meio que de barriga cheia, e é isso, vai tocando. Eu acho que o Atlético ele tem mais chances de empacar no meio de tabela do que o Vila e o Goiás até agora na Série B. Só que eu percebo uma coisa, não vejo o Vila Nova como favorito, tá? Nem entre os 4, nem mais favorito do que o Goiás e nem que o Atlético. Por quê? Porque não tem histórico disso. Tá? O torcedor ele acaba sempre puxando para o seu lado, mas a verdade é que o Vila é um clube pequeno na Série B do Brasileirão. Ele tem muita participação, mas nunca subiu. É um time que é no máximo um meio de tabela. Então, assim, não tem esse histórico e isso pesa muito. Isso pesa muito. Por quê? Porque, por exemplo, o Remo também é um time que está fazendo uma baita temporada até agora. Só que ainda, quem vê de fora, o torcedor ele tem que acreditar do começo ao fim. Mas falando assim, quem vê de fora, coloca uma fé que o Remo vai subir, que tem uma pontuação mais alta do que o Atlético Paranaense hoje. Não tem como você colocar, por exemplo, o Remo hoje como os 4 favoritos. Por quê? Porque a gente ainda não tem esse lastro do time que subiu na Série B dos últimos anos. É diferente, eu não estou falando que o Remo não pode subir. É um time muito bem ajeitado, tá jogando certinho. Eu acho que o Remo também vai dar trabalho até o final e torço por um acesso do Remo nessa Série B, assim como também do Paysandu. Seria interessante a gente ter um clube, né, do norte do país de volta à Série A após 20 anos, né, 21 anos. Sobre as tabelas também, eu vejo que o Vila deu um pouquinho de sorte. Tá? Se a gente pegar aqui, o Vila teve, assim, com todo respeito, mais 2 sacos de pancadas em casa, que foi o Botafogo e a Chapecoense. Tudo bem, você pode jogar com essas equipes em casa e não vencer. Só que a tabela, na minha opinião, foi um pouquinho mais generosa. E teve um terceiro ainda que é o Paysandu. O Paysandu também não se encontrou nessa temporada. Ou seja, de 5 jogos, o Vila fez 3 em casa e apenas 2 fora. Tá? E sendo esse fora contra o Goiás em Goiânia. Enquanto o Goiás ele fez o contrário, 3 fora e 2 em casa. Agora o Goiás vai para mandar ver. Tem esse jogo, essa sequência com o Avaí e o Coritiba. O Vila também tem mais um jogo fácil contra o Atlético, fora de casa. E aí depois disso vem uma sequência absurda. O Remo fora, o Atlético Paranaense em casa, o Cuiabá fora, Novo Horizontino, Criciúma e América. Aí que a gente vê a coisa pegar fogo, tá? Porque, para mim, o Vila, o CRB também teve uma sorte danada, pegou muito time, sabe, frouxo, time lenga nas primeiras rodadas. Não tô tirando o mérito, tem que vencer, assim como o Goiás pegou um time que hoje estava capenga e venceu, que foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Na primeira rodada, o Amazonas péssimo, muito frágil, acabou sendo derrotado sem sustos na Serrinha. Ok, Goiás teve esses 2 jogos fáceis, vamos colocar assim, entre aspas, né? Porque na Série B, meu amigo, com esse time horroroso do Goiás, não tem jogo fácil, não. Mas assim, vocês me entenderam. A tabela do Goiás é um pouquinho mais complicada. Já teve o América fora, teve esse joguinho aqui do Botafogo, que é uma casca de banana. Teve o Vila em casa, é um clássico. Teve o Operário também em Ponta Grossa. E agora vem para uma sequência difícil pra caramba também, que é o Avaí e o Coritiba. O Goiás precisa vencer esses 2 e espantar qualquer suspeita do seu torcedor. No mínimo 4 pontos, tá? É no mínimo. O Atlético, né, já fazendo aqui uma análise do rival, o Atlético ele teve uma tabela já enfrentando alguns adversários mais fortes, né, como por exemplo o Cuiabá, só que no geral também o Atlético precisava de uma pontuação mais forte, de pelo menos mais 3 pontos do que tem hoje. Agora também vai para uma sequência difícil. Novo Horizontino, Avaí, Remo, América, Goiás, Atlético e Coritiba. Tá? É uma sequência aí para o Atlético Goianiense tentar aquele famoso vai ou racha. Enfim, eu vejo que os 3 vão estar nesse pelotão. Tá? Acaba que um pode disparar na frente? Pode. Tá? Isso pode sim acontecer perfeitamente. Um pode ficar empacado ali no meio de tabela? Pode acontecer isso também. Mas eu coloco o Goiás, o Vila e o Atlético e até coloco o Remo nessa parada aqui também. Dessas equipes que começaram bem, né? O Goiás, o Vila e o Remo, eu vejo que eles têm condição de estar ali nessa parte de cima. O Cuiabá, para mim, acaba sendo uma surpresa, tá? Porque não fez um bom começo de ano. Mas tá aí, os trancos e barrancos está vencendo, é isso, tá? Série B não tem segredo. O Atlético Paranaense, ele venceu, mas ele perdeu demais, né?
O Atlético tem 3 vitórias também, mas ele perdeu as 2 que fez fora. Isso não pode acontecer. Beleza que foram 2 jogos difíceis. Para mim, a tabela mais difícil agora foi do Furacão. Paysandu fora, Criciúma em casa, Cuiabá fora. Aí teve um jogo em casa contra o CRB, que estava lá em cima, e ainda está, né? E agora o Novo Horizontino. Então a tabela do Atlético Paranaense também é traiçoeira. Agora vai ter uma sequência um pouquinho mais fácil, que aí eu acho que o Furacão vai disparar contra o Botafogo e a Chapecoense, os 2 em casa e depois o Vila fora. Então assim, acho que o Atlético consegue aí fazer pelo menos 6 pontos nessa sequência. É uma Série B muito difícil, tá? Não coloco o Vila com esse favoritismo, eu entendo que até assim, o pessoal da imprensa vai... É claro, eles vão querer ver o Vila na Série A, né? Acho que isso é muito óbvio para todo mundo. Assim também, né, como gostariam de ver o Goiás e o Atlético juntos. Mas não vou ser hipócrita aqui não, se pudessem escolher apenas um, eu não duvidaria que fosse o Vila. Tá? Até por conta da novidade, né, algo que não acontece há muitos anos. Vamos aqui responder os comentários de vocês para não enrolar tanto aqui na nossa live e a gente prosear sobre essa vitória, sobre essa tabela. Tô satisfeito pra caramba, 10 pontos em 5 jogos, nem nos meus sonhos mais delirantes pro Goiás nesse começo de Série B, eu não pensava isso. Quer dizer que o Goiás não tem capacidade? Não é isso que eu estou falando. O Goiás tem a camisa pesadíssima, talvez a 14ª, 15ª camisa mais pesada do futebol brasileiro. Se for colocar no futebol sul-americano, não tenho dúvidas que o Goiás estaria, talvez entre os, vamos colocar aqui entre os 40 clubes, 50, tem que fazer um ranking, é difícil, né? Mas assim, o Goiás é um dos maiores clubes do futebol sul-americano e mundial. Não tenho a menor dúvida que brigaria por um acesso. Só que a forma que o Goiás foi montado, a questão interna, a bagunça, muito jogador também, sabe, que não engatou nesse ano, eu esperava uma temporada bem mais